Nós temos lá o CDL Network, que movimenta, né, os segmentos, movimenta o varejo, movimenta o comércio, e esse mês de abril a gente vai focar na indústria, porque a indústria ela tem um papel fundamental para a nossa economia. E quando a gente fala de uma capital do agronegócio, numa terra eminentemente agrícola, né, a gente precisa falar sobre como a indústria impacta o varejo e como o varejo não necessariamente pode ficar dependente de um único produto, como por exemplo as commodities, né? E aí, Charles, a gente passa por um processo de transformação. Qual é o papel da indústria para o varejo, né, nesse momento que a gente vive em Sorriso? A gente acredita que a indústria pode agregar, pode impulsionar o varejo e a gente não ficar tanto dependente apenas de uma commodity? A commodity, como você bem disse, ela é o produto primário, né, onde começa. E também é onde que termina a cadeia, né? Porque tudo aquilo que hoje precisa ser feito subsidiado para que a commodity chegue no campo a ser plantada, enfim, ser semeada, ser colhida, ela passa pelo processo de industrialização mesmo dela antes dela existir. Porque se existe a semente, teve uma sementeira que fez, né? Teve todo um processo, teve pessoas que trabalharam para isso. Então, a industrialização ela já começa no momento onde que a planta é colocada no solo, assim como o gado é colocado no pasto, e assim demais todas as cadeias. Então, a industrialização e Sorriso, né, e a região, não só Sorriso, mas a região toda, ela vai passar, queira ou não, ela vai passar por esse processo. Porque hoje, a gente pensar que praticamente 80%, 90% do nosso produto de matéria-prima é mandada para fora para ser industrializada nos outros estados, nos grandes centros e assim fora do país, é uma coisa que está com os dias contados, né? Porque a gente precisa dar fomento para que a nossa região desenvolva, senão a gente vai ficar uma cadeia limitada, vai produzir e mandar para fora, produzir e mandar para fora. Então, da forma como o Sorriso já vem crescendo, nossa região já vem crescendo há anos, é inevitável que a gente não pense que a industrialização ela é já um fato presente e que, vamos falar aqui 10 anos, Sorriso é uma cidade que será talvez um exemplo também na industrialização. Perfeito. Charles aqui no segmento de fabricação e industrialização de peças e equipamento para o setor agrícola. Agora eu quero falar com a Zildete, que a Zildete está aí num segmento, num setor que é extremamente importante, que é o de armazenagem. Explica um pouquinho, talvez para nós, o que falta para que a gente tenha um superávit na armazenagem, Zildete, porque a gente vive, né, aqui vendo, né, nos noticiários e no dia a dia o quanto nós temos um déficit de armazém. Como é que você vê esse ponto no mercado? O que a RST, por exemplo, tem lá nas suas pesquisas, nos seus indicadores, que não consegue alcançar toda essa produtividade e armazenar todo esse produto? Referente à armazenagem de grão, né, na nossa região, né, nós temos um déficit ainda muito grande, né? A gente vê ainda no período de colheita, principalmente do milho, muito milho exposto nos pátios, né? Na verdade, o agricultor, né, tanto o agricultor como a indústria, ela precisa de mais cuidado, de mais atenção. Hoje a gente vê aí juros muito altos no ramo da agricultura. Os agricultores, né, uma vez era bem subsidiado, não é incentivado, né? Não é incentivado. Talvez aí um pouco desvalorizado, né, pela comunidade, a população como um todo. E esse déficit de armazenagem, ele continua grande, porque continua aumentando, né, as áreas plantadas. E o que falta mais, eu acho que é um pouco mais de cuidado aí com os subsídios agrícolas, né, para a indústria, né, tanto para a indústria de peças, como a de fabricação de pães, como a fabricação de silos, né. E também o incentivo, até mesmo na compra, né, da matéria-prima. Com certeza. A gente sabe hoje que o preço do aço é um preço alto. E a gente compra bastante coisa no mercado local, né, nas empresas, muita parte ali de insumos pequenos, como parafusaria, né, e outros insumos, para rodar a indústria. Então, a indústria ela tem um papel importante, principalmente no nosso município e para o mercado local. Então, que a gente possa estudar melhor isso aí, ver como, né, pode ser colaborado. Nós já temos a empresa em Sorriso, né, uma
que fornece materiais para nós, que ela dá um incentivo para nós, um desconto de venda no atacado, para a gente poder comprar no mercado local. Então, eu acredito que as outras empresas também deveriam trabalhar nesse campo para incentivar que a gente possa comprar mais no mercado local, né? Perfeito. E ser mais competitivo. Perfeito. A indústria exerce um papel fundamental dentro da nossa cadeia de produção. E aí, quando a gente fala de pães, Geroso, a gente está falando da alimentação. Como é que a Nutrinature hoje se posiciona, né, no mercado em relação hoje a fazer parte desse processo também da cadeia de produção e de alimentação aqui de pessoas, né, não só em Sorriso como na região? Hoje, a indústria de sorriso ela é muito forte. E nós estamos aqui, mas nós temos tecnologia do que os meus concorrentes que estão em Brasília, São Paulo, têm. A máquina que eu utilizo aqui é a máquina que lá em Brasília ou que até fora do país. Então, a gente tem tecnologia, a gente tem qualidade. E isso exige muito, Paulo, porque esse funcionário ele tem que estar preparado para que possa absorver também essa tecnologia e fazer com que ela funcione. E toda vez que a gente adquire uma máquina nova, a gente acaba sempre contratando mais gente. Aquela ilusão assim, porque vai substituir a máquina, vem substituir mão de obra. Jamais. Porque com a máquina, com maior tecnologia, você aumenta a produtividade, você consegue atender uma demanda. Nós temos um estudo de mercado que nós vamos aumentar em 5 vezes a nossa produção e a gente continua sendo uma indústria regional. E a gente tem esse conhecimento que para estar aqui, ser daqui, orgulho de ser daqui e com tecnologia, com processos de multinacional. Então é isso que a gente vem trazendo. E para que esse funcionário, para que esse colaborador tenha essa condição, ele tem que estar bem amparado. A família, ele precisa estar com estrutura de moradia, precisa também ter estudo, né? Porque precisa ter rastreabilidade em todo o processo. Então a gente tem esse cuidado. A indústria, ela tem um segmento de treinamento muito forte, presidente. Então a gente tem que implantar toda a gestão e que esse produto realmente seja seguro. Então é uma das dificuldades que a gente tem hoje, que a gente vem buscando, a gente vem implantando e a gente sempre fala, nós somos aqui e somos o melhor. Exato. Porque temos esse compromisso. Perfeito. Exatamente. Esse tema fica com a gente vai debater no mês de abril todo praticamente. No nosso próximo network da CDL, nós vamos debater a indústria, qual é o seu papel e a sua importância no varejo. Como que a gente sai de um processo de commodity, de soja, milho, algodão, e transforma esse produto e impacta no varejo. Fique com a gente, acompanhe os nossos próximos episódios.